Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Clara e eu tô muito feliz de estar de volta aqui pro YouTube. E não teria como eu voltar com outro vídeo senão esse, que vai ser um vídeo de eu falando sobre livros que eu só li por causa da faculdade. Então, livros que eu não leria se eu não tivesse entrado pra faculdade de letras. E basicamente esse vídeo vai trazer muitos livros que eu li durante a minha faculdade. Como eu tô me formando agora em agosto, eu acho que é um momento perfeito pra eu gravar esse tipo de vídeo, porque me traz muita nostalgia e me ajuda a fechar esse ciclo também. Então é um ciclo que foi muito importante pra minha vida, que foi muito importante pra minha formação e que eu vou lembrar com muito carinho. Então são livros que quando eu vejo, eu lembro de matérias da faculdade, de colegas da faculdade. Então são livros que pra mim representam muito a faculdade de letras e representaram muito a minha graduação. Óbvio que foi também uma experiência um pouco única e muito pessoal de mim e de como foi a minha faculdade. Então, antes de mais nada, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda, e pode rodar a vinheta. Então eu separei no total uns 7, 8 livros aqui, porque é óbvio que se eu fosse mostrar todas as leituras que eu fiz durante a minha faculdade, seriam muito mais, mas nem todas foram especificamente tão marcantes, e eu vou trazer basicamente aqui as melhores, ou as que me marcaram mais. Não necessariamente melhores, porque também teve algumas que eu tenho algumas críticas a respeito, mas basicamente são as que me marcaram mais nesse período todo, beleza? Eu resolvi começar por uma ordem meio cronológica, então eu vou trazer os primeiros livros que me marcaram no começo do meu primeiro ano de letras. Lembrando que o meu primeiro ano de letras, ele começou presencialmente, mas logo depois a gente teve a pandemia, então foi um ano que, de todas as matérias, a que mais me marcou foi pluralidade linguística, que falava sobre a questão da gramática, então dessa questão da gente ter vindo pra faculdade com a ideia de que só existe uma gramática correta, e que a gramática ela tem que ser certinha, e que o professor de gramática tem que ser aquele dicionário. Então a gente tem toda essa ideia de gramática e a matéria de pluralidade buscou muito desconstruir isso e tentar trazer a ideia de várias gramáticas. Para isso, quem estuda, quem faz letras, sabe que a gente tem basicamente o reizinho, que é o reizinho banho. Banho é, tipo, todo mundo cita banho para falar sobre variantes linguísticas. E Banho, ele fala muito sobre gramática dentro dos livros dele. Então eu poderia citar até aqui pra vocês a gramática do Banho, que obviamente eu não li completa, mas eu usei trechos, eu li trechos, gostei muito. E eu gosto muito do Banho porque ele ensina gramática ao mesmo tempo em que ele tenta criticar a gramática. Então ele fala sobre, tipo, o porquê que a gente vai ter alguns padrões que a gente vai vendo na gramática e a gramática vai evoluindo ao longo do tempo. Então, por que a gente pode prever como que a gramática do português vai ser daqui a um tempo e esse tipo de coisa. E fala, obviamente, sobre todo o estigmatismo, todo o elitismo que a gente tem dentro da gramática. E um livro muito bom para iniciar a leitura do Banho é A Língua de Eulalia, porque ele não chega a ser um livro teórico, eu acho. Eu acho que ele não chega a ser um livro muito teórico, pelo menos, porque ele é meio que um romance, então são 3 estudantes, se eu não me engano, e elas estão ali conversando com uma professora delas, com uma tia de uma delas, e elas vão aprendendo, assim, sobre a gramática, então é muito bom. Qualquer professor de português precisa ler esse livro, porque ele também te ajuda a como ensinar seus alunos, então muito bom, muito bom. E como desmistificar todos os vários padrãozinhos que a gente tem dentro da língua brasileira, do português brasileiro. Outro livro que é muito bom dele também, obviamente, é Preconceito Linguístico, mas eu não quis trazer esse pra não ficar muito óbvio, então eu acho A Língua de Eulalia melhor porque ele não tem toda essa carga teórica, ele não fala só de teoria, porque tem ali umas piadinhas, tem personagens e tal, e eu gosto muito de livros literários, então a maioria dos livros que eu vou trazer aqui vão ser literários. Outro livro, dessa vez não necessariamente indicando, mas me marcou, eu só tenho ele aqui por causa que eu estudei letras, que é Emília no País da Gramática, do Monteiro Lobato. Eu desconstruí totalmente minha ideia do Monteiro Lobato quando eu entrei na faculdade de letras, porque lá eu descobri que o Monteiro Lobato foi extremamente racista. Então, a partir do momento que eu descobri isso, obviamente meu contato com as obras dele foram totalmente diferentes. E quando você lê as obras dele, todas as obras dele têm um toque ou outro racista. Inclusive, nesse livro que fala sobre gramática, vai ter trechos ali que vão ser extremamente racistas. Ai, Clara, mas se é racista, por que você ainda tem ele na sua biblioteca? Por que você ainda não vendeu ele, não doou esse livro? Por que você não se livrou desse livro? Porque eu gosto da maneira como ele aborda a gramática. E tem como ele ser uma pessoa racista e ao mesmo tempo não ser preconceituoso linguisticamente. É muito estranho isso, ele ser duas coisas, uma que ser preconceituoso em alguns pontos e não preconceituoso em outras,
é estranho, é complicado, é muito difícil separar a obra do autor, às vezes é quase impossível. Eu não leria esse livro dentro de sala de aula e cara, basicamente algumas partes dele eu retiraria, porque pra mim são extremamente desnecessárias, principalmente os comentários racistas dele, mas eu tenho ele aqui porque eu acho que ele traz a gramática de uma maneira mais lúdica e que facilitaria pra eu ensinar gramática e me ajudou a entender alguns pontos também. Então, assim, eu ainda tenho ele e ele é citado no A Língua de Elô pelo Banho. Então, os dois são tipo um conjuntinho pra mim. Eu não consigo imaginar pluralidade linguística sem pensar nesses dois livros. Agora a gente vai entrar muito em língua inglesa, porque quem não sabe, eu fiz letras português e inglês. E um dos livros que mais me marcou foi Jane Eyre. Esse livro aqui já tem resenha no canal, então eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo. E ele basicamente é muito bom, é um livro muito bom. Mas é um livro que, assim como o Morro dos Ventos Vivantes, que eu também vou deixar a fotinho aqui, assim como esse livro do Morro dos Ventos Vivantes, ambos são de duas irmãs. E eu acho que são livros muito difíceis, porque por serem leituras de época, são um pouco difíceis de você engatar no começo. Então eu acho que é normal você no começo não se apegar tanto. Mas a partir do momento que a leitura começa a fluir, que engata ali na leitura, fica muito bom de ler. E esse livro especificamente é muito, muito feminista. Porque pra ter sido escrito por uma mulher, que obviamente escreveu com pseudônimo naquela época, mas pra ter sido escrito por uma mulher, por ela ser uma mulher que muitas vezes não se deixa levar pelas ideias dos protagonistas homens, ela trabalha, então ela sempre quer trabalhar. Então eu acho ela uma protagonista muito independente, e que tem ideais muito bonitos. Eu gosto muito dos ideais dela. E, sei lá, eu admiro muito esse livro, muito. E a autora e a protagonista, sei lá, tipo, pra mim, as três são a mesma coisa, assim. Mas é porque, tipo, é muito bom. Eu gosto muito, 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 muito desse livro. O Morro dos Ventos Vivantes também é muito bom. Mas o Morro dos Ventos Vivantes eu acho um pouquinho mais pesado, assim. Tem algumas coisas que eu não sei se eu concordo. Mas eu prefiro Jane Eyre. Eu prefiro Jane Eyre, mas ambos me marcaram muito, principalmente na questão de literatura de língua inglesa. Então eles me fizeram ver que, tipo, clássicos não precisavam ser chatos e clássicos são muito legais, tipo, podem ser muito legais. Agora eu vou entrar pra um outro gênero, outro âmbito, que não são livros clássicos, são livros contemporâneos, mas que são livros contemporâneos diferentes dos vendidos pra gente. Então são diferentes de livros americanos ou europeus que são vendidos pra gente, que são livros africanos. Então, eu tô com dois aqui, que é O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe. Apesar da gente só ter lido ele, de fato, no meu último ano da faculdade, eu já tinha lido ele lá pelo segundo, porque a gente viu um vídeo que falava sobre o perigo de uma história única. Esse vídeo era de uma autora chamada Chimamanda, e a Chimamanda, ela é uma autora incrível, e essa palestra, eu acho que é tipo uma palestra que ela dá, falando sobre o perigo de uma história única, foi passado por um professor pra gente lá pelo segundo ano, e foi uma palestra que me marcou muito. Eu lembro que eu reassisti esse vídeo de Uma História Única, eu acho incrível, e realmente mudou a minha cabeça, porque eu percebi que eu tinha uma visão única de várias coisas, e a gente tem uma visão única de várias coisas, porque é a visão que é vendida pra nós. Então ela, nesses livros dela, esse aqui é um livro de contos, que é o No Seu Pescoço, mas ela tem outros livros, Americana, Hibisco Roxo, eu deixei as fotinhas aqui porque eu não tenho eles físicos, mas eu pretendo, assim, ler tudo dela, porque eu acho ela incrível como pessoa, como mulher. E ela, nesses livros, ela busca retratar a vivência dela como uma mulher nigeriana, mas ela busca sair dessa visão de uma história única. Então, essa história de que na África só tem pobreza, de que na África não tem pessoas ricas, que na África não tem, sabe, tipo... E é uma visão que é vendida pra gente, entende? Quando a gente vê conteúdos que são relacionados à África, é relacionado à pobreza, em relação à guerra. E não necessariamente só tem isso na África. Então, tipo, eu gostei muito, porque a visão dela de história única pode ser aplicada pra várias coisas, inclusive pro inglês, que a gente acha que só tem um sotaque correto, que é o sotaque americano, quando na verdade existem muito mais além do sotaque britânico e americano. Então a gente tem sotaque indiano, sotaque canadense, enfim, e que não necessariamente são de países que estão ali no seu ápice, que países europeus, países elitistas, mas países também que foram colonizados e que têm agora o inglês como a sua língua principal. E sua língua materna, muitas vezes. Então, esses dois aqui, pra mim, são muito representativos pra essa abertura da minha cabeça, pra eu ler fora da minha bolha americana. Por fim, não podia ser diferente, estou trazendo Segunda Pátria,
Pra quem não sabe, também tem resenha desse livro no canal, então eu vou deixar o link aqui embaixo também. Mas esse livro é um livro que com certeza eu não leria, se eu não tivesse feito minha faculdade, se eu não tivesse entrado em contato com uma disciplina de literatura de língua portuguesa 2. E ele foi meu TCC, então assim, gosto muito desse livro. É um livro que é um xodó. E o próprio autor, Miguel Sanches Neto, eu não sei se seria um autor que eu teria conhecido se eu não tivesse feito faculdade de letras. Por quê? Porque ele é um autor paranaense, ele é um autor relativamente pequeno, é um autor que não tem o impacto e o alcance que tem livros americanos. Então, Clara, mas esse livro não tem várias edições, não tem outros livros do autor, então ele é um autor conhecido. Sim, ele é um autor conhecido, relativamente conhecido, mas ele não é tão conhecido quanto livros americanos, quanto livros britânicos, europeus, e não vai ser conhecido. Tipo, essa é a triste realidade, a gente não consome muita literatura nacional. Então, eu acho muito importante, principalmente porque ele é um autor paranaense, então, do mesmo estado que eu sou, então eu me senti, sabe, não sei explicar. E é um livro muito bom que fala sobre nazismo, tem personagens que você fica muito tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Então eu gosto muito desse livro. Eu não sei, eu coloquei esse livro junto também, que é a Identidade e Diferença. Mas não necessariamente esse seja um livro, tipo, que eu leria se não fosse pela Faculdade de Letras. Mas tem muitos outros, Comunidades Imaginadas. São vários livros que eu li pro meu TCC e são livros teóricos. Então a maioria desses livros teóricos eu não leria, porque eu não sou de ler livros teóricos. Mas enfim, esse livro com certeza é um livro, tipo, que eu deixo os dois juntinhos, porque eu usei esse daqui pra pesquisar esse. Mas basicamente são livros muito bons. E que eu não teria contato se não fosse pela faculdade. Muito triste, porque o meu tempo tá acabando. Eu não vou ter tempo pra falar sobre todos os livros que me marcaram na Faculdade de Letras. Eu poderia aqui falar de Oliver Twist, poderia aqui falar de A Mãe da Mãe, de Sua Mãe e Suas Filhas. Poderia falar de vários outros livros. Trouxe aqui, vou trazer só uma menção honrosa bem rapidinho, que é pra Katherine Mansfield, que é um livro clássico e, assim, os livros da Antofágica eu gosto por causa dessas edições belíssimas que são, mas eles focam muito em livros clássicos. Então, livros clássicos, no geral, eu acho que é uma coisa que a faculdade te ajuda muito, não só a entender eles, mas também a ler eles. E basicamente, tipo, eu não sei se eu teria entrado em contato com a Katherine Mansfield se não fosse pela minha matéria de literatura de língua inglesa 3. E, enfim, me apaixonei por essa mulher também, ela escreve muito bem. Façam faculdade, se vocês tiverem a oportunidade, façam faculdade. Sou muito grata à minha faculdade, eu tô muito feliz que eu tô terminando ela. Obviamente é desgastante, obviamente é cansativo, mas é muito bom você olhar em retrospectiva e ver o tanto que você aprendeu e o tanto que você mudou e melhorou como pessoa. É isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Não se esquece de deixar o like se você não deixou ainda. E comentem aí, principalmente meus colegas da faculdade, comentem quais livros marcaram vocês mais. Se teve algum livro que eu esqueci de mencionar aqui que marcou muito vocês. Até o próximo vídeo.